Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre o Salmo 91, versículo de número 11. O Salmo diz assim: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Mais uma vez, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Primeira parte do versículo: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus não apenas ordena ao seu anjo, mas a seus anjos. Não apenas um anjo encarregado da segurança do seu povo, mas muitos anjos, para sua melhor proteção e segurança. Não um anjo da guarda, como alguns sonham eternamente, mas todos os anjos que estiverem à disposição do Senhor. Eles são os guarda-costas enviados por Deus para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E eles recebem comissão do seu Senhor para vigiar cuidadosamente todos os interesses dos fiéis. Quando os homens recebem uma incumbência, eles ficam duplamente cuidadosos, e por isso os anjos são representados como incumbidos pelo próprio Deus a garantir que os eleitos estejam protegidos. E podemos ter certeza de que quando eles são especialmente incumbidos pelo próprio Senhor, quando ele recebe do Senhor ordem, eles realizarão cuidadosamente a tarefa que lhe foi imposta. Uma ordem é um mandamento estrito, mais do que qualquer mandamento limitado. Como quando você deseja que um servo realize uma tarefa corretamente e plenamente, o que você faz? Você ordena. Eu lhe ordeno que você não negligencie esse assunto. Você não se limita a dizer o que ele precisa fazer, nem lhe prescreve o seu trabalho, mas ordena que faça. Assim diz o Senhor aos anjos: meus servos ou filhos estão em meio a pragas, pestilências. Ó meus anjos, eu ordeno que vocês não se afastem das suas casas. Eu ordeno que não se afaste do leito de cada um deles. Isso é uma ordem. Outro salmo tem um versículo muito bonito que fala: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Foi um aspecto característico do diabo entender essa promessa desse salmo como um convite à arrogância. Ele tentou Jesus com esse versículo em Mateus 4:6. Foi típico de Deus Pai e Filho que a assistência angelical fosse enviada no caso de necessidade maior. Tem até um texto na Bíblia que Jesus estava carente, e a Bíblia fala em Lucas 22:43 que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Então, essa intervenção angelical, ela foi aceita como fortalecimento para o serviço e sacrifício, e foi recusada pelo Senhor Jesus para proveito próprio. Uma vez ele chegou a dizer para Pedro, Mateus 26:53, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O Senhor não usou do seu poder, não usou da sua graça, da sua divindade para proveito próprio enquanto estava nesse mundo, mas ele aplicou a sua humanidade. Através da fé, grandes sinais aconteceram. Segunda parte do versículo: para te guardarem em todos os teus caminhos. Esses teus caminhos são os caminhos de Deus. O seu caminho é o caminho ordenado por Deus. Não confunda isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem será feliz. Se você estiver fora dos caminhos de Deus, você estará fora do seu próprio caminho, do caminho que ele destinou. Efésios fala que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Que estivermos vivendo uma vida fora desse padrão de santidade, não estamos no caminho de Deus. Se você estiver no seu caminho, os anjos o protegerão. Até mesmo em tempos de pragas, eles sustentarão você e suas mãos,
para que você não tropece com o pé em pedra, assim que continua o versículo. Mas se você estiver fora do caminho, Deus não garante a sua segurança. Quando Balaão realizava a missão do diabo, um anjo encontrou e assustou a sua jumenta. A jumenta apertou o pé de Balaão contra a parede. Quando Jonas saiu do caminho, quando fugiu da presença de Deus, Deus mandou que ele seguisse o caminho, ele seguiu outro. E então, os anjos estavam com ele para a sua proteção? Estavam. O próprio mar não se aquietou até que ele fosse lançado do navio em lugar dos anjos para protegê-lo. Ele teve um grande peixe que o engoliu. Veja só que nós vemos que tanto Balaão quanto o Jonas, eles deixaram o caminho de Deus. Aí de repente os anjos estavam lá, só que eles praticamente foram espectadores. Deus, ele fez o que lhe era correto, que ele planejou fazer, usou a jumenta, no caso a jumenta viu o anjo, Balaão não viu, né? Aí quando Jonas é lançado no mar, Deus não enviou o anjo não, mas ele ordena a baleia, vai lá que eu vou ensinar uma lição para esse missionário aí. Satanás sempre está pronto a nos desviar. Quando nos esforçamos para fazer o bem, quando desejamos fazer o mal, os anjos estão igualmente prontos a nos impedir, a tentar nos impedir, né? Cremos no livre-arbítrio. Nós estamos na situação do sumo sacerdote Josué, com Satanás de um lado e o anjo do Senhor do outro. Zacarias 3:1 diz assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Sem os anjos, nossos perigos seriam maiores do que a nossa defesa, e não conseguiríamos nos levantar, nem ao menos ficar em pé. Não sabemos dizer a maneira como os anjos irão nos guardar, seja repelindo demônios, neutralizando planos espirituais, ou até mesmo impedindo as sutis forças físicas das doenças. Nós não temos como saber nessa existência. Quando chegarmos a ver os anjos face a face, ficaremos atônitos ao sabermos quantas vezes mãos invisíveis nos prestaram serviços espirituais aqui na terra, além de proteger de muitos perigos de cuja existência não tínhamos a mínima ideia. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.